Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Esse é o programa Madrugada com Deus do Templo Espiritual, porque Nelson... Fala quem é você, meu amigo. Júlio Jesus. É porque, Satori, eu já me habituei a começar dessa forma. É o programa Madrugada com Deus do Templo Maria Santíssima. Eu sou Júlio Jesus, entendeu? Júlio Jesus. Sabe aquela pessoa metódica? Tem que ser assim? Então, esse é o programa Madrugada com Deus. Esse é o Templo Espiritual Maria Santíssima. Eu sou um dos trabalhadores dessa casa que se beneficia muito com todo esse trabalho e estou aqui para transmitir a você aquilo que nós recebemos diariamente, que é o auxílio da espiritualidade. Nós estamos mas aqui. É claro, né? A gente está morrendo de rir porque eu particularmente gosto dessa descontração. Precisa, e a pessoa fala, né? mas eles estão falando de espiritualidade, mas a gente não precisa ficar assim o tempo todo falando sério. A gente descontrai. Os espíritos que se manifestam nessa casa, Júlio, você sabe muito bem disso, são muito descontraídos, gostam de alegria, gostam de bailado. Sabe, Sartori? Conversam de uma forma muito aberta, em especial aqueles irmãos que se identificam como protetores espirituais. É verdade. Os caboclos, os baianos, com uma linguagem bem direta. Os ciganos também, que já chegam bailando, não é? Mas, Sartori, você sabe que essa referência de espontaneidade, de alegria, ela é dada pelo próprio Cristo. A referência vem do Cristo. O Cristo, para falar de Deus, ele não se... Como é que eu posso dizer? Ele não criava uma máscara. Não criava protocolos. Protocolos, exatamente. A palavra é essa. Cerimônia para falar com... Cerimônia toda, essa formalidade. Isso foi criado pelos homens. Claro, atendendo uma necessidade. A gente entende algumas questões. Às vezes, para você falar com Jesus, para falar com Deus, para se compenetrar, você pode estar sujo, com suor e tal... Mas era uma necessidade que se existia antigamente, que as pessoas elas precisavam se purificar no pensamento. Então, aí houve essa confusão, né? Isso, exatamente. Então criou toda essa formalidade. Se limpar no pensamento, então falar, não, deixa eu me tomar banho para falar com Deus. Para falar com Deus tem que tomar banho, tem que colocar a gravata, mas não precisa nada disso. É verdade, precisa a limpeza, a purificação da sua alma. Você sabe que você me fez lembrar um trecho do Apocalipse. Apocalipse é maravilhoso. Apocalipse, onde Jesus, pois o Apocalipse é Jesus falando, sim. Tenho certeza que você já se arrepiou só de falar de Apocalipse, mas Apocalipse, Júlio, você que conhece muito bem, o que é a palavra Apocalipse? Pois é, uma palavra grega. É destruição ou é nada disso, é uma revelação? Palavra grega que significa revelação. Sim. Então Jesus nos revelou que precisamos comprar dele. Olha só que interessante, que precisamos comprar dele vestimentas brancas. Aí a pessoa pode pensar, poxa, mas Jesus agora virou alfaiate, né? ou vendedor de roupa, né? Abriu uma loja de roupa? Não, a vestidura branca significa a pureza da alma. Então, para você se prestar ou se postar diante de Deus, você tem que estar com a sua roupa branca, com a sua alma pura. Aí Jesus diz, compre de mim vestiduras brancas. Por que comprar de Jesus? O que ele quer dizer com isso? Que nós temos que seguir o seu exemplo. Jesus vestia branco. Não estou falando de roupagem física. Estou falando da roupagem da alma, do caráter, da personalidade. Ele tinha a sua vestidura branca. Comprar dele é seguir os seus exemplos. Então, para você falar de espiritualidade, você não precisa de formalidade. Você precisa de pureza de alma, de verdade. É como aqui nós falamos de espiritualidade. Claro. Sorrindo, os ciganos vêm a essa casa, convida todo mundo para bailar. Tem pessoas que vêm pela primeira vez na casa, é estranha, né? Uma casa espírita ou espiritualista, onde as pessoas bailam. Que diacho é isso? Que é isso? Não. As pessoas expressam o seu sentimento a Deus com pureza. É o que os ciganos fazem. Mas, Júlio, deixa eu te perguntar. Você está falando aí do que acontece numa casa espiritual, como esses ciganos ou como esses caboclos se apresentam, começam. Mas como é que se começa uma reunião espiritual? Sempre, em primeiro lugar, elevando o pensamento, conexão, né? Sempre se conectando à força maior. Uma prece? A força maior é quem? Deus, não é? Nosso Pai. Deus.
Então nada melhor que uma prece, Vamos né? convidar os nossos Vamos amigos, lá? nossos irmãos para uma Vamos lá? prece? Vamos nos preparar para entrar nessa conexão com Deus? Olha, para nós, Deus, ele se faz presente em toda parte. Toda parte tem a presença de Deus. Mas e a sua presença em Deus? A nossa presença em Deus se faz quando nós elevamos os nossos sentimentos. Exatamente. Os nossos pensamentos. Enquanto o Júlio está preparando aí a sonoplastia, uma música para elevar os seus pensamentos, você pode colocar do lado aí do seu computador, do seu smartphone, uma garrafa com água como essa, um copo com água, um porta-retrato de algum parente, algum conhecido que já desencarnou, uma peça de roupa de alguém que está acamado, hospitalizado. E dessa forma, a gente também consegue envolver o nome de todas essas pessoas. Você pode entrar em contato conosco, ou escrever aqui embaixo no YouTube, pelo telefone, pela central de atendimento e colocar remotamente, de onde você estiver, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, o teu nome, o nome dos teus familiares, no livro de preces, no livro de orações, para que sejam todos visitados pela nossa equipe de irmãos socorristas, coordenado pela nossa irmã Rita de Alencar, socorrista, enfermeira espiritual, que foi enfermeira enquanto encarnada, desencarnou e continua executando a mesma profissão, a mesma tarefa de doação de amor. Mais do que uma profissão, é um ofício. Então, dessa forma, o Júlio ele escolheu uma prece muito linda que eu sei que você gosta. Da prece do Pai Nosso, trazida por José Silvério Horta. Em particular, eu adoro essa prece. Eu sei. Porque ela fala com todo o seu sentimento a Deus. Vamos orar juntos? Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escasséus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Vem ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de caridade, na estrada da redenção. Cumpre-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar aos nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. Que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Ele se faz presente em minha mente. O ar que eu respiro é a presença de Deus. O ar que dá a vida é o sopro de Deus. Em todo lugar Ele sempre está.
Nada que acontece foge do seu olhar. Uma lágrima que cai, o pássaro que canta, uma prece fervorosa, o olhar da criança. O olhar de Deus se compadece de nós e quase conseguimos ouvir tua voz. O amor de Deus eu posso sentir, porque Deus está aqui. Deus está aqui, tão certo como ar que eu respiro, Sopro de Deus, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como esse canto que canto pra ti. eu canto pra ti. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como esse canto que canto pra ti. Pare e faça uma oração, pedindo a Deus sua proteção, que faça desse mundo um mundo de paz e que a maldade não exista mais. Pessoas perdidas procuram por ti, desistiram da vida e outras querem desistir. Tristeza habita o coração dessas almas, somente o teu amor, Pai, é que as acalma. Luz e muita paz em nossa vida, um mundo repleto de alegria, só um sentimento bom em nosso coração. Deus, é o que te peço em minha oração. Deus em minha oração, Te peço, Deus, muita paz. peço por um mundo bem melhor. Chega de guerra, Deus, eu quero é paz. Que tua paz se manifeste, tua glória, Deus, é que me faz feliz. Feliz, 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 feliz. Deus em minha oração, te peço por um mundo bem melhor. Eu quero é paz, eu quero é paz. Peço que tua paz se manifeste em mim, tua glória, Deus, é que me faz feliz. A tua glória, Deus, me faz feliz. Nesse momento a paz está aqui. Põe a mão em seu peito e você pode sentir. Um grande amigo presente se faz. Quem conhece o seu amor não se esquece jamais. Jamais. Em humildade no caminho do Cristo, no seu falar há sentimento de amigo. O menor entre os homens é o maior no céu. Para Deus, ele é um amigo fiel. Naquela hora veio a emoção no tocar de suas mãos. Vão bezerra de beleza, Tua presença, presença é presente de Deus. Queremos sentir o toque de tua tuas mão mãos, de amor. tocando a alma e meu coração. Vão bezerra de beleza, tua presença é presente de Deus. Queremos sentir o toque de tuas mãos, tocando a alma e meu coração. Aí, Deus está aqui. Vai desistir, irmão? Não acredita? Olha pro espelho. Quem você tá vendo? A obra máxima do Criador. Você, Deus, o Divino Pai, nossa luz, nosso guia. Desiste não, irmão. Vai na fé. Deus está aí. Deus está aqui. Deus está em nós. Deus, o sopro da vida. Deus, nossa paz. Muito bom, Júlio, começar o dia com uma prece, com uma música selecionada aqui para você levar os seus pensamentos e manter essa ambiência dentro do teu lar. E o que a gente tem hoje ainda, Júlio? A gente tem uma palestra, Exatamente. a gente tem o estudo do Evangelho. A palestra com Julio Del Toro. Olha só,
esse programa é rico. Satori, esse programa é muito rico. Riquíssimo. Porque, olha, nós temos a palavra de um espírito, quer dizer, uma visão da nossa vida material vista de cima. De outro ângulo. Exatamente, De um outra ângulo muito perspectiva. maior, né? Muito mais abrangente mais do que amplo, aquele. exatamente. É verdade. E mais, nós temos aqui a leitura, o estudo de um evangelho, mas totalmente diferente. Porque o evangelho, os 4 evangelhos, A revelação da a revelação. revelação da revelação. Esse nome já diz tudo. Porque revela as passagens do Evangelho de Cristo Jesus, a passagem de Jesus na terra, mas de uma visão espiritualista, ou espírita, ou espiritual, como você queira. Porque tem muitas coisas ainda que não são claras. Não são claras. Eu vou dar um exemplo. A gente vai falar muito sobre o Evangelho, mas eu quero dar um exemplo que eu aprendi muito com essa leitura. A tentação de Cristo. Verdade, verdade. A tentação Eu gosto muito de abordar Cristo. esse tema. Porque assim, Satori, se a gente for usar da nossa racionalidade, nós somos racionais, nós somos seres inteligentes. Sem dúvida. Nós temos a capacidade de pensar. É isso que nos diferencia de qualquer outro ser animal, não é? E eu gosto de dizer também que a ciência mostra que a gente usa 10% da nossa capacidade. Mas o que seria de nós se nós utilizássemos mais do que 10%? Será que nós utilizaríamos a inteligência para o amor ou para a dominação? É por isso que tem que ter a religiosidade para nos Isso. religar a Deus, e Deus é amor. Isso explica Porque não muita coisa. adianta você ter sabedoria, inteligência, se não tiver o amor puro, Claro. o amor dedicado ou o amor praticado pelo Cristo Jesus, que amava sem fazer distinção de crença, raça e cor. Este é o verdadeiro amor. Porque senão você pode ter sabedoria e inteligência e usar ela só para aquelas pessoas que te agradam. Quando há amor, há união. Quando não há amor, há segregação. E é tão ruim segregação, verdade. divisão. Esse é o plano do mal. Dividir para quê? Para sempre, para reinar, não é? Mas Infelizmente. deixa eu completar Por essa favor. visão que esse livro, o livro Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, nos traz sobre essa passagem. Jesus, o ser maior do planeta Terra, não tem lógica de ser tentado por Satanás nenhum, por espírito nenhum, pois ele é o dono do planeta, ele é o dirigente máximo, é a força maior, não tem lógica. Ele ser tentado, ter levado ao pináculo para ser ali tentado, diante daquele ser chamado Satanás, que o ofereceu o reinado, o poder. Mas sabe Não de é uma mesmo? coisa, Júlio? Esse Satanás aí, o diabo, sei lá que nome que a gente pode dar, o mal. Certo. Vamos colocar como mal. O mal, ele tentou Jesus, mas ele sabia que Jesus não ia cair nessa tentação. Ele sabia. O que o mal prometeu? Prometeu o reinado e tal, mas ele já não era o Cristo planetário. Por que o mal fez isso? Pela ousadia. O mal é Satori, ousado. vamos discutir aqui. Vamos discutir. Vamos debater. Não é? Vamos debater aqui. Nada melhor do que debater coisas saudáveis. Claro. Não é? Saudável para todos nós aprendermos. É um Para debate. isso que a gente está aqui. O livro Revelação das Revelações nos mostra que Jesus tinha um corpo fluídico. Sim. Ele tinha um corpo diferenciado dos nossos, porque ele é o Cristo do planeta Terra, ele é a força máxima, ele usava 100% da racionalidade. O que você citou aí, que a gente usa 10%, ele usava 100% e muito mais. Então ele tinha a capacidade de formar o seu corpo conforme o momento e a necessidade. Aquela história de que ele se recolheu no deserto por 40 dias para preparar-se para a sua missão, isso é balela. Claro. Olha que loucura, olha o que eu estou levantando aqui. É impactante, muita gente não gosta. E pra não é gostar como mesmo. assim? Mas é pelo menos para que a gente possa propagar e aos poucos. E a gente era assim. Há um tempo atrás, quanto que a gente não refutava, né? É verdade. Mas hoje a gente aceita tantas coisas por causa do estudo. Mas prossiga, desculpa te interromper. Mas vamos lá, por que Jesus não precisava se recolher no deserto? Porque ele já estava pronto. O Cristo já veio pronto para trazer as lições que ele veio e que ele trouxe. Então, ele simplesmente seguiu, olha que interessante, ele seguiu todas as profecias
escritas lá no Velho Testamento, onde o cordeiro viria e ficaria recolhido por 40 dias, se preparando. Tudo isso estava escrito no Velho Testamento. Então ele não quis ali entrar em atrito com ninguém. Então ele seguiu naturalmente, só que ele não precisava ir para o deserto. Ele simplesmente recolheu sua forma física. Simplesmente nós somos energias condensadas. Sim. Ele simplesmente dissolveu essa energia, voltou ao mundo espiritual, esperou o tempo e naquele tempo, no tempo exato, ele voltou a formar o seu corpo perispiritual, seu corpo material, e se apresentou. Ele se materializou então? Literalmente ele se materializava diante dos olhos dos homens. Tenho certeza que as pessoas gostaram disso, viu? Aí, olha só, a gente precisa explicar para as pessoas que a gente tem tudo isso que você está falando em áudio. Verdade. A leitura do livro em áudio que você pode ouvir aqui conosco no programa Madrugada com Deus. E também a gente tem outros formatos que as pessoas podem assistir quantas vezes quiser. Mas a gente tem uma palestra antes disso, não tem? Olha, esse assunto ele é grande. A gente vai voltar nesse assunto para explicar, só para eu completar o que Jesus não foi tentado. Eu vou explicar direitinho, mas vamos agora à palestra do nosso irmão Júlio Del Toro. O cigano espiritual Júlio Del Toro. E ele vem falando... Como esse programa tá rico hoje, gente. Riquíssimo, hein? Júlio Del Toro vem nos contando sobre os nossos compromissos familiares. O porquê que eu tenho um compromisso com minha esposa comigo, e os nossos compromissos entrelaçados nos faz ter um filho que vem a este mundo e nós direcionamos. Olha que enredo, né? Olha, nós nos compromissamos, né? Nos encontramos aqui, criamos aí um vínculo amoroso, geramos um filho e não é por um acaso. O Júlio Del Toro vem falando sobre isso. Então, olha como é rico. Presta atenção nas palavras deste grande professor que nós conhecemos aqui como cigano espiritual, Júlio Del Toro. Vamos ouvir. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Todos os ensinamentos trazidos por nosso Senhor vêm a preparar o nosso espírito já há milênios. Quanto tempo demoramos para poder fazer aflorar em nós a luz do amor? Quantos foram os mestres, quantos foram os instrutores, quantos foram os amigos, os irmãos, os sacerdotes, os pais, os filhos? Quantos foram as pessoas que passaram em nossa vida, doando do seu tempo, doando da sua energia, da sua renúncia, para que nossa alma pudesse ser plantada uma boa semente. Vida após vida, nós vamos vivendo o nosso eu, buscando muitas vezes apenas saciar os desejos humanos, as vontades materiais, as necessidades físicas. Mas quanto tempo levamos até a nossa mente se abrir, o nosso coração entender e a vontade de Deus começar a permear a nossa alma, para que possamos enxergar além dos nossos olhos a dificuldade, a dor, o medo, os ajustes. Tudo isso faz com que o espírito acabe rompendo na casca ruim, na casca grossa, que ainda impede que a luz de Deus possa adentrar. Olhamos para nós como quem olha para um espelho, e muitas vezes ainda vemos um ser muito preocupado apenas com o seu lugar, apenas com o seu jeito, com as suas coisas, apenas com a sua vida. E novamente o ser vai e vem, dentro dos seus ciclos reencarnatórios,
para que possa, passo a passo, começar a galgar um conhecimento um pouco maior. Enquanto a mente não abrir para as ideias mais elevadas do universo, para as leis que regem a própria vida, para a troca de energias, onde você vai interagindo com todos os seres da natureza ao seu redor, enquanto o espírito não aprende a dominar a sua própria inquietação, os seus medos, para fazer atrair para si o que realmente tem valor, ele vai continuando em ciclos infinitos, onde ainda a dificuldade será para ele um mal, onde ainda a falta do que ele quer lhe cobrará cada vez mais o íntimo diante das coisas que Deus quer lhe dar. Olhamos para nós e julgamos, muitas vezes infelizes. Olhamos a vida que escolhemos, olhamos as nossas escolhas, e muitas vezes olhamos os outros à nossa volta, e dissemos: por que eu não mudo isto? Por que eu não troco isso? Porque simplesmente eu não busco uma outra direção? Mas são os laços dos compromissos que nos prendem. São as escolhas que nós fazemos antes de reencarnar. As promessas que não foram assinadas com tinta, mas com a moral do Espírito, que faz com que ele se sinta compromissado aos laços conjugais, fraternais, de amizade, de amor, para poder ajudar as almas que ainda têm mais dificuldade do que ele de progredir. Avalie dentro de uma casa. Sempre é aquele que está mais aberto a aprender e sempre é aquele mais difícil de aceitar. Em grande maioria das vezes, o que é mais difícil de aceitar dificulta em tudo que pode o caminho de quem quer aprender. Age sempre com veemência, com dureza, não quer desenvolver uma capacidade simples de poder olhar o outro naquilo que o outro precisa ter, naquilo que o outro precisa fazer, naquilo que o outro precisa mudar. O outro se esforça de todas as formas, luta incessantemente contra si mesmo, tentando vencer a própria dificuldade da vida, tentando encontrar fé, onde muitas vezes os outros não conseguem ajudar, tentando vencer a si mesmo, a si mesma, e em muitos momentos querendo desistir, porque não consegue lidar com a dor ou com a punição, que muitas vezes se sente diante daquilo que não consegue realizar. Casais que muitas vezes reencarnam, compromissados em gerações, afastam-se, aproximam-se, ciclos que vão mudando de acordo com a postura que cada um tem. Às vezes um está melhor, às vezes é o outro que está melhor. Enquanto nessa balança da vida não se equilibrarem, vão voltar vidas e mais vidas, sempre ligados vibracionalmente um ao outro, mesmo que agora, nesta vida material, se separem. Os laços do Espírito são justamente os acordos que se faz um com o outro, de se perdoar, de se ajudar, de se entender, de se amar. Casais que outras vivem infelizes, porque se sentem ainda amarrados pelos compromissos carnais, muitas vezes pelos dogmas religiosos, muitas vezes pela cultura vigente, e por isso, no lugar de se ajudar,
se respeitar, se perdoar, apenas se toleram. E a tolerância, na verdade, não gera amor, mas gera mágoa. Uma mágoa incontida que se vai guardando até o dia que cessar a vida carnal. E quando voltar, novamente em outra condição, toda essa energia voltará novamente. E o Espírito, mais uma vez, levará tempo até se ajustar. Quantos de nós compreendemos que acima das dificuldades humanas existem leis espirituais que foram ali trabalhadas para nos ajudar? Quantos de nós conseguem enxergar a vontade do Pai acima da vontade do homem? Quanto de nós consegue viver para que o outro seja feliz, para que o outro consiga se apaciguar e, quem sabe, sem demorar muito, conseguir entender que o teu esforço e a tua renúncia irá fazer com que o outro do teu lado consiga então viver uma esperança e um sentido que até hoje a sua condição material não conseguiu encontrar. Casais que guardam ódio e não cuidam, o ódio vai se alimentando com outros sentimentos da vida, e depois, em situações mais difíceis, enfrentam dificuldades ainda maiores, onde muitas vezes o instinto vai imperar para poder combater o outro e destruir. Casais que vivem muitas vezes enclausurados e que o ódio seja alimentado pouco a pouco, uma hora vai transbordar, como que transborda um jarro quando enche. Então começa a esvaziar o jarro, começa desde já a olhar para dentro de ti e enxergar não só a dificuldade material que vive, a contrariedade dentro da tua casa, mas comece a enxergar as leis espirituais que querem te mostrar um caminho, os conhecimentos que trazem os Espíritos para poder tu conhecer as causas que geraram toda essa energia ruim, para que tu possa novamente eliminá-la e olhar o teu irmão como um espírito que ainda quer aprender, mas que hoje não consegue ver e não consegue amar. Se tu der o primeiro passo, a energia do outro começa a mudar. Se tu começar agora a consertar a tua vida, a tua sorte, o outro em momento futuro também vai fazer o mesmo. Os nós muitas vezes são formados porque os seguramos em nossas mãos, uma corda com muita força, e nessa força que nós colocamos, acreditamos guardar a nossa verdade. Enquanto seguramos uma parte dessa corda com força e não soltamos, o nó não desata. Mas se soltarmos, renunciando um pouco mais, perdoando um pouco mais, buscando conhecimento um pouco mais, aí a corda começa a perder força. E aquele nó que mostrava-se ser tão apertado, começa a se soltar. Aprenda a soltar desses nós, para que um dia, quando eu voltar ao nosso lado, teu espírito esteja em paz. Aprenda a perdoar quem precisa perdoar. Aprenda a amar quem precisa de amar. Aprenda a entender, mesmo aquele que não te entende. Aprenda a ouvir, mesmo aquele que não te ouve. Aprenda a ajudar, mesmo aquele que não te ajuda. E você ganhará em teu coração um tesouro riquíssimo, que prata, que ouro, ou qualquer outra moeda da terra não pode ainda comprar. A paz que tu traz no coração, por ter feito o que precisava fazer,
mesmo sentindo no teu coração a dolor da injustiça, da mágoa, da tristeza, fará com que o teu espírito compreenda cada vez mais o valor que tem a caridade dos justos. Entrega do teu coração sempre o que tiver de melhor. Não espera receber, entrega. Não espera que você receba agora aquilo que a alma ainda ignorante não consegue ver. Muitos homens estão tirando vida das suas mulheres. Muitos homens não percebem quantos espíritos estão do seu lado, insuflando cada vez mais o ódio, não pelo um ser carnal, não pelo um gênero diferente do dele, mas pelas mágoas trazidas em seu progresso. Muitas mulheres estão traindo seus companheiros, muitas mulheres estão abandonando os seus lares, e não estão percebendo a quantidade de espíritos que estão fazendo de tudo para afastá-las daqueles que elas têm compromisso para poder se ajudar. Muitas crianças estão se afastando dos compromissos espirituais que eles têm. E pior, alguns ainda desistindo da sua própria reencarnação. Eles não estão percebendo multidões e multidões de espíritos que estão do seu lado rindo e aguardando apenas a sua chegada, para que possam aprisioná-los do nosso lado, e assim continuar ainda com a tua perversidade, fazendo com que eles se sintam cada vez mais infelizes em seus caminhos. Um espírito, quando se sente infeliz, ele não tem mais vontade de lutar. Um espírito, quando se sente só, ele não busca mais os seus amigos. Um espírito, quando se afasta da sua casa e de seu lar, ele acaba perdendo todas as forças que tem e toda a capacidade que tem de lidar com o próprio mal. As casas que nós visitamos, nós estamos trabalhando para que todos possam mantê-las como um ambiente sagrado. Mantenha a sua casa, mantenha a sua família, por mais difícil que pareça, aprenda para entender quais são os laços que os unem, quais são os sentimentos que vos afastam, e quais são as infiltrações que tentam todos os dias perturbar o teu lar. O Cristo nos ensinou um caminho, e Ele disse: Eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então busca esse caminho, busca o caminho que lhe dá forças, busca o caminho que lhe dá entendimento, busca o caminho que lhe dá paz, e você compreenderá que a força de Deus manifesta na alma e na vida de cada um de nós. Que Deus bendiga a todos vosotros. E graças a... Gracias, Deus bendiga. Tá aí, depois dessa riqueza apresentada por esse Espírito a todos nós, olha, Rato Sartori, é muito conhecimento, não é? É verdade. Precisa ouvir várias vezes, não é? Por isso você pode ouvir quantas vezes quiser. Aqui pelo YouTube em especial, você pode deixar o seu like, curtir, compartilhar. Se não gostou, se você gostou, você dá o like uma vez. Se você não gostou, você dá o dislike 2 vezes. E olha só. Gostei dessa. E aproveita. Eu vou dedurar ele, Isso é armação. Se você clicar 2 vezes, ele some. Aí, olha só, presta atenção na notificação lá no sininho também. Aí, nesse caso, você tem que apertar 2 vezes. Porque se você apertar uma vez o sininho, você recebe parte das notificações. Olha, isso eu não sabia. Se você apertar 2 vezes o sininho, você recebe todas as notificações. Eu não sabia. Tá sabendo agora. Esteja ciente, Aprendemos juntos, mais uma. Porque muita gente fala assim, eu não tô recebendo, o que tá acontecendo? É por isso, tem que checar o sininho, tá bom? Aperta 2 vezes. Que legal, tá bom? Não sabia. Mas vamos ouvir agora o que a gente falou antes da palestra, os 4 evangelhos, a revelação da revelação. Eu só te
te reforço. Ouça outras vezes essa palestra do Julio Del Toro. Vai te ajudar a você lidar melhor com a sua família, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Ouça, isso vai te enriquecer, vai te dar melhor condição de lidar com as diferenças, principalmente com filho. Com quem tem filho adolescente sabe como é difícil. Então, ouça quantas vezes for necessário, tá bom? Então vamos lá. Os 4 Evangelhos, a revelação da revelação, por Jean-Baptiste Rustem, na voz de Paulo de Moraes. Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, revelação da revelação, Jean-Baptiste Rustem. Narração, Paulo de Moraes. Número 119. Pergunta: como conciliar-se a ação dos espíritos na produção do fenômeno das tempestades e, conseguintemente, dos naufrágios que ocasionam, no instante fatal, a morte de certas pessoas como termo de suas provações terrenas, com as descobertas pelas quais a ciência, de antemão, determina o lugar e a época dos fenômenos e sucessos meteorológicos, atmosféricos, o que leva alguns homens a não verem nas tempestades e nos naufrágios mais do que a ação de uma força cega e necessária, e na morte dos náufragos mais do que a obra daquilo a que chamam acaso, negando assim a intervenção de Deus e a ação dos espíritos por ele prepostos ao uso, ao emprego, à execução e à aplicação das leis naturais e imutáveis a que estão sujeitos os diversos fenômenos da natureza. Resposta: porventura, a ciência humana também já predeterminou quais os que, ao menos na aparência, seriam vítimas desses efeitos? Dizemos, ao menos na aparência, porque os que em tais casos perecem, conforme daqui a pouco explicaremos, são apenas vítimas voluntárias, no sentido de que são levados a semelhante fim em virtude da escolha que fizeram de suas provas, de que são levados a isso pelos seus próprios espíritos, no sentido de que o que lhes sucede é consequência forçada das provações e expiações que escolheram. Tudo é sábio, tudo é grande nas leis divinas. Só vós, homens, sois pequenos nas vossas orgulhosas apreciações. A ciência um dia vos anunciará com exatidão o momento dos fenômenos da natureza. Então, dada a vossa elevação moral, física e intelectual, não mais tereis de sofrer expiações e provações, quais as do naufrágio. É preciso que seja assim, porque é preciso que tudo progrida e tudo marche regularmente na obra divina. Dia virá em que, tendo vós alcançado a elevação necessária, todos os casos que hoje vos causam espanto se vos tornarão familiares. Mas nem por isso menos real será a ação dos espíritos. A ciência humana, se lhe fora possível, anularia a existência de Deus dizendo: previmos as tempestades, logo elas se desencadearam porque assim devia acontecer. De tal sorte, os fenômenos da natureza seriam apenas o resultado da ação de uma força cega e necessária, e não obra de uma inteligência suprema e providencial, que age por intermédio de espíritos ativos e devotados, aos quais incumbem o uso, o emprego, o funcionamento, a aplicação e a execução das leis naturais e imutáveis que ela estabeleceu desde
toda a eternidade. Deste modo, é que aquela inteligência obra por sua vontade livre e imutável, no sentido de que age segundo essas mesmas leis que ela dirige, aplica, faz funcionar, executar, objetivando o progresso físico, moral e intelectual dentro da vida e da harmonia universais. Prevendo-lhes e observando-lhes o uso, a aplicação, os efeitos e a execução, essas leis são reconhecidas por aqueles mesmos que negam, porque não os veem, o legislador que as promulgou e os agentes a quem incumbiu de as aplicar, de as fazer produzir seus efeitos, de as executar nas condições e segundo as regras e os meios que lhes pôs nas mãos e se acham estabelecidos nas próprias leis. O legislador é Deus. Os agentes são os espíritos puros, aqueles que podem aproximar do foco da onipotência e que, por sua vez, têm como agentes submissos e devotados, conformemente à hierarquia espiritual, os espíritos superiores e os bons espíritos. O mesmo fora reconhecer a existência de qualquer máquina, prever-lhe e observar-lhe o uso, a aplicação, os efeitos, a execução da obra, desde que o operário preposto do mecânico a fez funcionar, e ao mesmo tempo negar, por não serem visíveis, o mecânico que a inventou e os operários que a põem em movimento. O mecânico é Deus. Os operários prepostos são os espíritos. Não, a natureza obedece a uma marcha regular, e assim como o homem recebe sempre pelas circunstâncias ou pelos acontecimentos que preparam, precedem, produzem e executam essa marcha, o aviso de que tem que morrer e, por conseguinte, de que lhe cumpre estar pronto para esse momento supremo, do mesmo modo, nas leis da natureza, todos os acontecimentos deixam prever a marcha que seguirão por meio de sinais que a seu tempo compreendereis. As tempestades, como as inundações, os fatos atmosféricos e todos os fenômenos da natureza são produzidos por espíritos prepostos à produção desses efeitos. Espíritos que, todavia, seguem a marcha que lhes traça o Senhor para os preparar, guiar e realizar pelos meios de que os armou, mas sempre segundo as leis naturais e imutáveis, por ele estabelecidas desde toda a eternidade. Já o declaramos e repetimos. Dia virá em que a ciência poderá predizer o momento exato em que se produzirão os fenômenos da natureza. Quanto, porém, à previsão dos fenômenos atmosféricos, não acrediteis que os possais anunciar com a precisão com que os ponteiros marcam no mostrador as horas. Vossos cálculos serão muitas vezes perturbados, mas chegareis a prever sempre com muita aproximação. Isso vos permitirá, desde que o orgulho humano se resolva a consenti-lo, tomar as precauções necessárias para salvar as vossas colheitas, as vossas habitações e fazer redundar em proveito da humanidade o que até então ela considerara calamidade. Nada existe na natureza sem um fim. Somente a vossa ignorância impede que o compreendais, e o homem tem, até certo ponto, o direito de dizer-se o rei da criação, no sentido de que nada há secreto que não deva ser dele conhecido, e nada oculto que não deva ser descoberto,
à medida que for aumentando a sua elevação moral e intelectual e, concorrentemente, física, segundo a lei morosa, mas regular do progresso. A bondade divina tudo submeteu ao império do homem. Preciso é, porém, que ele aprenda a reinar como senhor, como pai de família e não como tirano. É preciso que despedace as cadeias que prendam seus irmãos, para que aprenda a acorrentar o oceano. É preciso que esteja sempre pronto a partilhar com seus irmãos o que possuir, para aprender a preservar suas colheitas das geadas, dos ventos e dos raios de um sol demasiado ardente. É preciso, enfim, que se aperfeiçoe moralmente para obter o aperfeiçoamento físico do seu planeta. Cada um dos séculos que se escoam com tanta lentidão vos traz uma parcela de progresso moral e intelectual. Moral, sim, porque, malgrado a todas as vossas imperfeições, tendeis para o bem, tendes disposição para aceitar, mesmo dentro da vossa cegueira, as modificações capazes de vos melhorarem a espécie. Conservais ainda uma parte da catarata que vos tira a vista. É exatamente do que procuramos agora curar-vos, pela nova revelação, pela influência e pela ação espirituais, e com o concurso dos espíritos encarnados aí em missão. Quando enxergardes nitidamente, caminhareis com passo firme e decidido pela via do progresso, e a vossa carreira tomará então proporções vertiginosas. Coragem, coragem, bons obreiros! O amo vem visitar sua vinha e volta satisfeito por encontrar na faina os seus trabalhadores. Coragem, perseverança. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Bom, depois de toda esta leitura maravilhosa, mais um aprendizado, a gente precisa acompanhar porque, Sartori, são 4 livros, São não é? 4 livros. São 4 livros, então é necessário você acompanhar porque vem dentro de um cronograma, tá? Isso. Primeiro, segundo, terceiro, ele está lendo o livro na sequência. Então acompanha. Por onde pode acompanhar, além do programa Além Madrugada do programa com Deus? Madrugada com Deus, em primeira mão, sempre. Esse mesmo conteúdo tem o formato de podcast nas principais plataformas de streaming, no Deezer, no Spotify, no Deezer, no Apple Music, também no Playtens, que é o play.tens.com.br. O Playtens é uma criação do Templo Maria Isso. Santíssima para facilitar para você. Então você entrando no Playtens e querendo ouvir todas as mensagens, inclusive o programa Madrugada com Deus. Isso. Inclusive o programa Madrugada com Deus. De repente você não tem como ver, ficar observando, ficar enxergando, mas você quer ouvir. Então você pode entrar no nosso play.tens e colocar lá o programa Madrugada com Deus no seu carro. Então, como muitas pessoas já nos relataram, o Sartori, elas estão limpando a casa e coloca lá e fica ouvindo. Eu lavo a louça ouvindo. Eu também tenho essa mania. Eu tomo café da manhã ouvindo, aí depois eu vou lá lavar a louça, tô ouvindo. Não preciso ficar olhando, mas eu preciso ficar absorvendo pelo áudio. Isso. Então, olha só, play.tens, tá certo? E olha só, a gente faz esse trabalho, é um trabalho difícil, não é fácil não. O Júlio Não, sabe quanto é Sartori, difícil, mas é não, bom, mas é é gostoso, gratificante. é gratificante. Mas sabe por que a gente faz isso? Porque esses 4 livros que a gente mencionou são 4 livros raros. Não tem verdade. mais edição desses livros. Não, você não encontra em nenhuma livraria, não adianta procurar. Encontra Por livros enquanto, não. usados
E mesmo sendo usados, são caros. É verdade. São raros Como e é que caros. é o lugar onde você encontra livros? Um negócio muito antigo chamado sebo. Sebo. É esquisito, né? Eu sempre ouvi A essa moçada de palavra. hoje não sabe mais o que é sebo. Sebo. Mas é isso, é o nome que dá. Aí no sebo você pode até encontrar. Mas é mesmo assim é muito raro. É raro e caro. Por isso que a gente tem esse material gratuito para você, não tem que pagar Pois nada. é, exatamente. Você pode ouvir no seu celular a qualquer momento. Isso aí. Mas deixa eu completar. A gente já falava sobre a passagem de Jesus que ele foi tentado. Ele foi tentado por Satanás. E até hoje as igrejas nos apresentam, né, essa tentação de Jesus, que Jesus foi tentado. Mas, gente, esse livro, os 4 evangelhos, revelação da revelação, vem nos trazendo essa revelação. Sim. De que Jesus, ele sendo o mestre dos mestres, o Cristo do planeta Terra, ele não tem espírito que possa tentá-lo. Ele já passou desse patamar de tentação. Mas ele, depois dos 40 dias ditos que ele teve no deserto, pois nós já explicamos, ele não ficou no deserto, ele apenas respeitou a história e se recolheu como espírito ao mundo espiritual, depois voltou, completando os 40 dias. Na sua volta, se deparando com seus discípulos, ele trouxe essa informação e ele contou: olha, para você viver nesse planeta, tenha certeza, você vai ser tentado de diversas formas. E aí ele começou a relatar: você vai ser tentado, vai ser levado, mostrado toda a riqueza e ofertado para você. E aí ele vem relatando tudo aquilo que está na tentação. Só que as pessoas, não compreendendo, disse que era ele que foi tentado no deserto. Olha que informação. Olha só. Não é informação rica? Rica. Ele não foi tentado, ele apenas relatou o que nós, seres humanos, iríamos passar. Isso acontece. Passaríamos, exatamente. Isso acontece todos os dias, não é? Pessoas querendo nos dar o mundo, mas o mundo já nos pertence porque é do nosso Pai. Se é do nosso Pai, é nosso, não é? Claro. Bom, esse é o Evangelho segundo Rustem. Então a gente convida você a estudar. Mas, Sartori, o nosso programa é muito breve, Tá né? chegando no final Poxa agora. vida, que pena, não é? E a gente tem que agradecer, claro. É, que a gente Agradecer. fica triste, né? Claro. Porque é tão agradável estar com vocês, mas infelizmente amanhã a gente volta, não tem problema, né, Todo Sartori? dia a gente tá Amanhã aqui. você tá aqui. Verdade. Olha só, a gente agradece cada um dos nossos ouvintes, os que nos acompanham, os inscritos no canal, os que nos acompanham pela rádio web, enfim, a gente agradece você. Por isso que a gente está aqui todos os dias, se desdobrando, principalmente o Júlio, enfim, se Todos desdobrando nós, bastante. né? Todos nós. A gente nos agradece doando, você, né? a gente agradece também nossa Mãe Maria Santíssima, aquela que a gente também homenageia, dando o nome dessa casa a Maria Santíssima. É por isso que eu convido você a fechar os seus olhos por mais alguns instantes antes de encerrarmos e levar os nossos pensamentos àquela que nos dá a vida, nossa Mãe Maria Santíssima. A Ti, a nossa prece, a nossa gratidão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os teus filhos, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. E assim, chegamos ao final de mais um programa Madrugada com Deus. A gente só tem a agradecer a todos vocês que abrem a porta ou as portas das suas casas para receber essa programação. Somos gratos de coração e desejamos que esse domingo seja repleto de muita felicidade em família e que sua família possa se estender aos seus amigos, aos seus colegas de trabalho, às pessoas com quem você convive, que esse amor familiar possa se expandir cada vez mais, para que cheguemos o dia que vivamos todos nós em uma só família, a família de Deus, a família universal do amor de Deus. Então, Salve Jesus Cristo! agradecer dizendo: salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Santíssima! Até breve!
Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.